Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que Confusão. Eu sou o Guto Correia e hoje eu tô acompanhado dessa maravilhosa. Vocês já viram ela por aqui, por aqui de Cris, né? Vocês já viram? Foi combinado. Né? Foi combinado, né? Vocês já viram ela por aqui. Ela participou de um episódio, foi muito legal. E hoje a maravilhosa, linda, é essa conhecida de vocês, Cris Santana. Tudo bom, Cris? Tudo bom, gente? É um prazer em estar aqui, uma satisfação enorme, né? Hoje participando do outro lado da bancada aqui, né? Eu tenho também bastante entusiasmo com essa questão política. O Marquito já conheço de longa data e acho que vai ser um papo bem interessante hoje. Vai ser legal, né? E já que a Cris antecipou, nós estamos recebendo hoje um cara que é o queridão da galera, né? Gente boa, todo mundo fala bem desse cara, né? Todo mundo. Ó, eu perguntei para inúmeras pessoas, quem vocês querem ver no Que Confusão? E as pessoas, o Marquito. Leva o Marquito, leva o Marquito. E a gente trouxe o Marquito, né? Vereador mais votado na última eleição, deputado estadual. Que Confusão, tá cheio de moral. Traz deputado, traz tudo, né, Cris? Tá Com vocês, o Super Marquito. Seja bem-vindo, queridão. Obrigado, querido Guto. Obrigado, Cris, pelo convite. Olha, gente, o Guto me convidou umas 10 vezes, né? Não dava e não dava, ia e não ia, e hoje deu certo. Então, uma alegria estar aqui com vocês no Que Confusão. Poder conversar um pouco, né? A gente parar esse momento para conversar da vida, contar um pouco das histórias, né? Acho que é um momento bem bacana para todo mundo também acompanhar essa figura, né? Às vezes a gente vai se construindo assim, uma figura pública, vai indo para um lugar, né? E que às vezes as pessoas já não têm muita noção do como que a gente viveu, vive e tal. Então, poder estar aqui no espaço descontraído, poder trocar essa energia, essa informação com vocês é bem, bem bacana. Valeu pelo convite. Cara, muito legal. E essa história é engraçada, né? Porque a gente se trombou inúmeras vezes pelo centro, em vários lugares da cidade. Aí, Marquito, vamos, não vamos? Mas é assim, a gente vai encaixando e eu sigo as pessoas. Eu sigo quem eu quero que venha no Que Confusão. Vejo a pessoa, já incomodo. Olha daí, brother, vamos ou não vamos? Quando é que tu vai aparecer lá? Massa. Tem uns aí na cidade que já nem me atende mais. Na última tu já fisgou, já marcamos, aí já fechou. Não, aí já fechou a bateria. Aí fechou. Aí deu tudo certo, encaixou e estamos aí. Estamos aí, né, Cris? Estamos aí, então vamos conhecer um pouco mais da trajetória do Marquito, né? Se tu puder contar um pouquinho como é que tu foi parar na política. Porra. Como que eu fui parar na política ou como que a política foi parar em mim, né? Boa. Porque, na verdade, assim, eu tenho uma concepção hoje, mas eu acho, olhando para trás, assim, eu percebo que essa concepção, ela realmente faz sentido, que a gente é um ser político, né? Sim. Aí a gente se envolve mais ou menos, né? E vai observando a necessidade de ocupar esse espaço mais institucional da política, né? Boa. Mas, eu acho que esse ser político sempre teve em mim, assim, de mais social, sociável, de andar com a galera, de se envolver, observar os movimentos, assim, por exemplo, eu estudei no instituto, observava o movimento do Grêmio Estudantil, não me envolvia de cabeça, mas estava ali, sabe? Olhando, observando, conversando com quem estava mais envolvido com isso. Fui fazer agronomia, tinha o centro acadêmico, tinha o DCE, sempre um pouco envolvido com essa parte mais institucional da política, né? Mas eu nunca tinha entrado de cabeça assim profundamente, né? Nunca tinha me filiado a um partido, mesmo estando sempre construindo políticas públicas no meu trabalho como agrônomo, nas minhas ações, assim. Para mim, uma das coisas que eu mais aprendi política foi fazendo capoeira quando era molecão, assim, com 14, 15 anos, no Estreito ali com o Dimival. Foi onde eu entendi o ser político e observei a sociedade, me entendi como classe social, entendeu? Me entendi um pouco do como que esse Brasil se construiu, porque o Dimival era um professor de capoeira fantástico, assim, sabe? Certo. E tudo isso foi somando, né? Foi somando ao ponto de chegar um dia que eu estava atuando como agrônomo, com agricultura urbana, com compostagem, com alimentação, fazendo políticas públicas lá na ponta com as comunidades, né? Desenvolvendo ações e também representando esse tema que eu atuava em conselhos, em coletivos, e sempre tendo que chegar e bater na porta de alguém que estava lá como vereador, como deputado, como prefeito, como secretário. E chegou um dia que falou, a galera que estava em volta da gente, nosso grupo, assim, falou, vamos, eu acho que tu tem que te candidatar.
E aí, nesse processo, né, eu tinha muita afinidade já com o PSOL, conhecia o PSOL, tinha muita admiração por alguns quadros nacionais do PSOL. Aqui também, localmente, eu sou próximo, né, do Rafael, que foi presidente estadual, foi presidente municipal lá de São José, meu primo, né, uma pessoa que eu sempre confiei muito. E quando eu fui para me filiar, me filiei no PSOL e fui candidato pela primeira vez em 2016, já fui o segundo mais votado naquele ano. Sim, boa. Então, assim, demonstrou que realmente fazer política não necessariamente tem que estar fazendo política no campo partidário, né? Mas fazer política é isso, é participar de organizações de base, de movimentos de base, movimento social, quando tu estiver atuando na tua vida de atuação, tu tem uma posição bem definida e tu saber o que tu quer buscar, né? Que sempre teve... E até hoje eu levo essa ideia assim, ecologia e justiça social. É o que me define politicamente, né? Certo. E aí, a partir daí, deriva um monte de coisa. O ecossocialismo deriva uma visão mais próxima do socialismo. Assim. Então, mais ecologia e justiça social é o que eu sempre atuei, né? Então, resumindo, eu sinto que a política sempre teve em mim, eu sempre estive próximo dos espaços políticos, mas chegou um dado momento que um coletivo e tudo que a gente vinha fazendo falou, vamos se candidatar a disputar esse espaço da política institucional e de poder. E aí a gente foi e até agora é só sucesso, né? Só sucesso, só vitória, sucesso, né? Mas essa parada, Marquito, vocês, assim, tu te viu representando um grupo naquele momento? Me juntei com muitas pessoas, né? E a gente foi fazendo alguns trabalhos e nesse momento eu estou liderando um grupo e acho que eu tenho que partir para o espaço de fala público para representar esse grupo, né? Isso passou, foi isso que te motivou realmente ali no final a se candidatar mesmo? Legal, Guto, porque foi o que me motivou a me candidatar. Foi o que me motivou, foi de ocupar esse espaço onde eu sempre tinha que bater na porta. Não só eu, mas todo um coletivo. E também que demonstrou que esses temas que a gente atuava, agroecologia, agricultura urbana, gestão de resíduos, alimentação saudável, segurança alimentar, justiça social, porque sempre trabalhava nisso na perspectiva das comunidades de periferia, com os agricultores mais ferrados, né? Então, assim, essa perspectiva... eu senti que a gente somou e acumulou e teve uma representatividade. Então, também todo aquele trabalho de base feito durante 20 anos, vamos dizer assim, que não foi só eu, eu peguei já o legado de muita gente que se dedicou a isso, especialmente na agroecologia. Chegou um momento que a gente amadureceu esse movimento para, inclusive, eleger um representante. Mas somou com outras lutas, vamos chamar assim, né? Como a própria capoeira, o próprio movimento estudantil, o trabalho assim, de representação estudantil na UFSC. Enfim, essa soma, sabe, de lugares por onde transitou. E uma coisa muito legal, que é assim, eu sempre tenho isso comigo, sabe? A gente não pode, na política institucional, tem isso, porque vamos dizer assim, os riscos sempre estão, os convites sempre estão ali, sabe? E tu manter uma linha de atuação, uma coerência, sabe? E de não perder a conexão com aquilo que te fez e te faz e te motiva a estar ali, é central, cara. Eu tenho isso dentro de mim, assim, sabe? Que porque se tu vai desviando conforme a circunstância, sabe? Agora tá todo mundo aqui, então eu vou para lá. Agora tá todo mundo lá, eu vou para lá. Então tu não tem uma identidade. E no meu caso, que vem de um movimento popular, né? De um movimento mais de base, a gente tem esse compromisso, sabe? Porque se eu falhar e errar nesse caminho, eu coloco muita gente em questão. Certo. Eu boto muito sonho, muito compromisso, muita vontade de mudar as coisas em questão. E aí, se eu vacilo nesse caminho, cara, eu trago um prejuízo muito grande, cara, para muita gente que sonha que a sociedade pode melhorar e que pode ter representatividade, sabe? Então, assim, eu acho que quando eu decidi fazer essa escolha de vida, tenho sido muito bem sucedido eleitoralmente, eu tenho certeza disso, mas eu também percebo que eu tenho representado setores, segmentos, movimentos, organizações que não se sentiam representados. Então o compromisso ele é gigantesco, cara. A responsabilidade é gigantesca, sabe?
Então, Marquito, é isso, né? Quando tu começou na política institucional para ser candidato a vereador, mas tu já tem uma trajetória bem mais antiga, como tu falou, né? De vários movimentos sociais, Revolução dos Baldinhos, Cepagro, que tu já atuava politicamente, só ainda não era questão de ser vereador, né? E se tu puder contar um pouquinho como é que foi essa primeira campanha, questão de recursos, um pouquinho das histórias lá do comecinho. Não, foi muito legal, gente. Porque assim, a gente sempre teve esse espírito de fazer tudo muito coletivo, né? Então, pô, eu me formei na agronomia, eu fiz uma opção, vou trabalhar numa ONG, fiz opção mesmo, eu nunca fiz um concurso. Grande parte da minha galera que estudou comigo, que tinha um pensamento mais como eu, mais social, assim, fez concurso, tá trabalhando na IPAG, na Embrapa, em algum lugar nessa perspectiva. E eu falei, não, eu quero trabalhar em ONG, com esse intuito, assim, de participar de um movimento social, de ter mais liberdade, de propor, né, a agroecologia como referência, né? E sempre fiz assim, eu construí minha casa com uma galera, a gente comprou um terreno, construiu uma casa toda construída na própria mão, assim, né? Sempre teve esse sonho assim da permacultura, da vida mais coletiva, mais comunitária. E quando a gente fez a primeira campanha foi isso. Sim. Esse espírito veio e já era normal. Para mim já era natural fazer aquilo, então não era um problema, assim, não era um mandato coletivo, mas a dinâmica era coletiva, né? Sim. Então a gente reuniu ali um grupo de 8, 10 pessoas que deu a base da campanha. Meu pai é pedreiro, ele tinha uma Kombi, ele tinha recém parado de ter uma galera para trabalhar, ele estava trabalhando mais meio sozinho, com um grupo menor, e eu comprei a Kombi dele na época. E a gente tinha uma Kombi, que era o Kombi T, e a Kombi andava com a galera, e a gente tinha o gabinete de rua, que foi que a gente já fazia isso com a agroecologia, a gente fazia a gente ia para a rua com uma banquinha da agroecologia para falar da compostagem, da horta, do banheiro seco, do saneamento ecológico e tal. Distribuir mudas, né? Daí, então vamos fazer isso que a gente já faz, mas na campanha a gente vai fazer para explicar as coisas que a gente vai defender, que é a compostagem, que é a segurança alimentar, que é a agroecologia, que é o saneamento ecológico, né? E a gente andava com a Kombi, montava os estandes de rua, né? O comitê de rua. Ficava aqui na Felipe Schmidt, não sei se vocês chegaram a ver, mas a Cris, sim, porque a Cris participou ativamente, né? Eu não participei, mas eu lembro de sim, e a gente andava, ficava na Lagoa, ficava no Campestre, ficava no Abraão, ficava no Monte Cristo. Na primeira campanha eu não participei, eu participei a partir da segunda. Da segunda, né? Mas ali era aquele modelo, então Kombi, uma galera motivada e a gente começou a campanha bem desacreditado, assim, vamos ver se vai dar certo, né? Começou a campanha, aí não tinha grana, a gente gastou, eu lembro, R$8.900 na campanha, mais a Kombi, que era o meu custo, né? E a galera ali, cara, sim, impressionante, ninguém acreditou, porque naquela campanha não tinha fundo eleitoral, a gente não tinha recurso do partido. O partido deu 2.000 santinho na época, eu lembro. E aí a gente foi fazendo, a gente arrecadava um dinheiro, todo mundo fazia as campanhas coletivas, vaquinha, online, né? Pedia, juntava um dinheiro, fazia mais material, mais santinho. Sim. E é nessa levada. E aí chegou assim, nas primeiras semanas eu tinha um pouco de dificuldade, de vergonha de pedir o voto, sabe? E eu levei assim umas 2, 3 semanas para conseguir me sentir à vontade nesse trabalho, assim, porque eu ficava aquela dúvida. Pô, então tá, Marquito, então tu fez tudo isso aí para ser candidato? Entendeu? Essa que ela fala. Eu participei da última, eu sei como é que é. Daí assim, eu falei, então tu fez tudo isso só para ser candidato? Então tá explicado. E eu tinha um pouco preocupação com isso, preocupação também com aquilo que a gente construiu, como o Cepagro, a Revolução dos Baldinhos, sabe? Eu não queria que a candidatura afetasse também as instituições que eu tenho maior amor e carinho e respeito pelo que foi construído. Então eu fui muito cuidadoso nesse processo. Mas a campanha foi indo, sabe? Faltando assim umas 3 semanas, a gente estava parado ali no stand, chegava as pessoas, eu quero pegar um pouco de adesivo e de santinho para distribuir na minha rua. Quando começou a chegar um monte de gente que eu não conhecia para pedir material, para poder distribuir, e a campanha assim meio que viralizou no sentido de
todo mundo se sentia parte daquilo, Sim, né, cara? sim. Eu falei, poxa, a coisa vai dar certo, sabe? Tá andando, e a gente né? reuniu todo mundo e tinha uma equipe muito boa, sabe? Teve a Alexandra Peixoto, que foi fundamental, ela coordenou a campanha. A gente teve uma estratégia de comunicação na época, né? Assim, tudo nós mesmos fazendo, sem Sim. nenhuma mentoria, né? Sim. Mas foi muito bem utilizado, né? Na época era Facebook, na verdade, era só Facebook, era criação dos eventos, lembra? Sim, lembro. Criava evento no Facebook, fazia roda de conversa, fazia debate, juntava grupos, né? E deu certo, cara. A gente fez 5.300 votos. É, voto pra caramba. Voto pra caramba, Voto sabe? pra caramba. É muito Gastando nem 10 mil reais, voto. cara. É muito voto. Foi muito engajamento. Foi, Exato, isso que eu ia mostrou falar. assim, daí assim, pô, tá representando um grupo que não era Isso. representado, sabe? Exato. E assim, muita gente que eu falei, pô, Marquito, eu não voto faz 10 anos. Eu vou regularizar meu título para votar em ti. Isso é legal. Uma galera de fora que estava aqui já há alguns anos e nunca tinha regularizado o título. Não, eu vou regularizar porque agora a gente tem Sim. quem votar. Sim. Então isso demonstrou muito, sabe? Assim, pessoas que desacreditavam da política, inclusive, e que com aquela representatividade estavam se empolgando para isso, mais do que isso. Estavam daqui um pouco fazendo campanha, sabe? Sim, estavam Então essa é a história da primeira campanha, e daí virou um exemplo. Tanto é que a gente criou um grupo, né? Eu fui eleito em 2016, na época que figuras muito importantes foram eleitas, como a Marielle Franco, foi eleita naquele ano. Sim. Né? A Gabinetona, que foram 3 mulheres foram eleitas em Minas Gerais, né? E depois agora são deputadas federais. A Sâmia foi eleita naquela época. Tem figuras hoje que são deputadas e deputados federais do PSOL e da Rede que foram eleitos nessa leva de 2016, Certo. que é uma leva do rescaldo ali de 2012, 2013 e depois também do impeachment da Dilma, sabe? É um rescaldo de uma juventude e de uma galera mais nova, assim, que era isso, que não vinha do campo político, histórico, e mas que resolveram ocupar porque tinha essa vontade de ocupar o espaço para representar Sim. pessoas que não estavam representadas, sabe? Sim. Como é que foi ocupar a Câmara, um espaço tão tradicional, né? Chegando um pessoal novo, né? Engajado, empolgado. Então, foi bem interessante, assim, eu acho que a Câmara, a gente conseguiu fazer um trabalho de muita qualidade, assim, né? Primeiro. Segundo, que a gente levou essa identidade do mandato agroecológico, né? E aquilo que a gente se comprometeu em campanha, a gente fez, né? Então, a gente aprovou leis como a lei da compostagem, da zona livre de agrotóxicos, a política municipal de agroecologia e produção orgânica, política municipal de segurança alimentar. Então, tudo aquilo que a gente falou que a gente ia representar e fazer, a gente fez. Certo. A gente fez o espaço agroecológico, trouxe o Miguel Altieri e a Clara Nicholson, que são hoje grandes expressões teóricas do mundo, né? São professores da Universidade de Berkeley. Certo. E eles estiveram aqui para a gente protocolar a lei da compostagem, por exemplo, né? E a gente ocupou com muita qualidade, sendo oposição, minoriasíssima na Câmara, mas não perdeu, assim, aprendeu muito, né, nesse papel de representar institucionalmente, porque a gente não sabia fazer isso, sabe? A gente foi aprendendo, né? Mas com muitas boas referências, obviamente, mas também não perdeu a agenda propositiva, sabe? A gente foi uma oposição, defendeu um projeto de cidade, mas não deixou de ser propositivo, de apresentar aquele projeto de sociedade que a gente quer construir. E eu acho que isso fez toda a diferença, e com muita qualidade também, né? Que é o que a equipe técnica da Câmara sempre falou. Os projetos de leis com muita qualidade, o debate com muita qualidade, nunca chutando canela, sempre construindo, sabe? Então, fez uma diferença. Eu senti, assim, que trouxe uma qualidade para dentro da Câmara para um debate que não tínhamos antes, né? Sim. Isso é importante, cara. Isso é relevante. Primeiro, só... buscando a tua fala inicial, né? Eu de fora, e eu acho que essa é a sensação que muitas pessoas têm da questão da autenticidade. E eu particularmente penso que a autenticidade é atrativa. A gente atrai pessoas, atrai atenção com autenticidade. E eu vejo o Marquito nesse sentido, assim, sabe? Independentemente do espectro político que defende, as pessoas observam o Marquito, aquele cara autêntico mesmo. Tipo, pô, o Marquito é um queridão, é um cara que tem uma bandeira, é um cara, na verdade, comprometido com a cidade, né? E eu acho que talvez, além de tu ter juntado essa galera que já tinha uma mesma ideia do que a tua, eu acho que a figura também, né, Cris? A pessoa, né?
atrativa, assim. E o mandato, realmente, a gente conseguiu observar esse tipo de debate, independentemente do polo que a pessoa está atuando, ser propositivo, né? Para a cidade ali. Eu acho que a gente conseguiu, de uma maneira geral, assim, perceber isso em ti. Eu acho que eu percebo bastante isso. Tem coisas que nós concordamos e discordamos, isso é normal, é do campo político mesmo, né? Mas eu acho que, no teu caso, eu vendo de fora, eu acho que é isso, sabe? Essa questão realmente da essência, da autenticidade, é o que tem chamado muita atenção pro mandato, pro Marquito, né? E fora o fato de ser um queridão, né? Ser um mané autêntico, né? Mas tem uma coisa legal assim, cara, que esses debates têm que ser feitos com qualidade, sabe? O problema, né, é que... Se não quiseres falar, eu falo. Se não quiser falar, eu falo. É muito fraco. Eu sinto assim, a dificuldade de sustentar e de ampliar um debate desse dentro da Câmara é muito difícil. O debate é muito raso, muito fraco. Tu não tem espaço, não se dá espaço para fazer essas políticas maiores, sabe? Sim. Eu tô sentindo uma diferença agora na Alesc. Eu tenho muito mais espaço para construir políticas com mais qualidade. Mesmo com ali, o bicho pega. É briga gigantesca, assim. Não é uma coisa, sabe? Vamos dizer assim, é briga de cachorro grande. Mas, ao mesmo tempo, tem uma institucionalidade que te permite tu levar essa pauta, levar as ações que tu desempenha com qualidade. Com a estrutura com qualidade e sem interromper um debate qualificado. E sem perder também a tua posição ideológica, como tu bem falaste, né, Guto? Agora, a gente precisa garantir que isso aconteça na política, gente. Senão, o que está acontecendo hoje é que a sociedade está desacreditando completamente os políticos. Porque não tem mais não tem qualidade na discussão. Não. Tu não vê a pessoa defendendo profundamente aquilo que ela acredita. É todo mundo sendo levado por posição, por o que o momento pede. Exato. Então, isso tem sido muito ruim pra gente. Eu estou muito preocupado mesmo, sabe? Muito preocupado. E o que eu tenho de estratégia para mim é de manter a minha linha. Sim. Não importa se eu vou levar porrada, se eu vou ser bem visto, se eu vou ser mal visto, eu tenho que defender aquilo que eu acredito na sociedade. E eu não tenho dúvida, para o momento atual que a gente vive, para o momento histórico agora, as questões sociais e ambientais são o centro das questões. Não tenho dúvida sobre isso, cara. A gente está num dilema enquanto civilização. Sim. E eu tenho certeza que a gente pode contribuir, sabe? Pode contribuir muito. Claro. Porque o que a gente fala, a gente conhece cientificamente, tecnicamente, e a gente sabe que são saídas e soluções políticas para o momento atual, sabe? Sim. Cara, o debate político, né? Desculpa, Cris. Não sei se eu tô te... Não, vai lá. Mas o debate político é coisa séria, cara, sabe? E eu acho. Eu ia usar um termo aqui, mas eles iam achar que iam vincular um candidato aí e não tem nada a ver, não tem nada contra ele. Até refazer. Mas o debate político é uma coisa séria e a gente, às vezes, observa a Câmara de Vereadores e, cara, dá dó de ver. Sim, sabe? De ver a administração em si da cidade para quem tá entregue, entendeu? E eu vejo, assim, a questão política hoje, cara, eu só vejo troca de favores na honestidade, assim. Às vezes eu falo para as pessoas sobre isso, assim, ó. Tu acompanha o teu vereador? O que teu vereador... Ah, o vereador conseguiu tapar um buraco aqui, conseguiu cortar uma graminha ali e tal. Cara, o vereador tá te entregando o mínimo do mínimo, demanda que qualquer líder ou eu não gosto dessa palavra líder comunitário, né? Eu prefiro a palavra colaborador comunitário. Que qualquer colaborador comunitário pode levar para a prefeitura e resolver, né? E aí o vereador podia se preocupar com outras coisas. Ao invés de ficar toda hora fazendo esse marketing aqui, ser marqueteiro, para estar toda hora em evidência, porque os caras pegam um mandato, eu não vejo eles trabalhar pelo mandato e pelo bem da cidade, sabe? Eu vejo os caras querendo fazer pautinha para ficar em evidência, e eles estão no mandato, mas eles já estão em campanha durante 4 anos, cara. Entendeu? E aí o cara tem conexão com quem está administrando, o prefeito atual. Claro, os caras estão ligados. Aí o prefeito toda hora dá esse capital, não dinheiro, mas esse capital eleitoral pro vereador. O vereador faz uma obra, o prefeito vai lá e banca, vai lá a obra, não sei o quê, e é o ciclo vicioso que vai. Só que quando chega na Câmara, qualquer proposta da prefeitura, não tem nem debate, né? Sim, tem nem discussão sobre. E as políticas maiores, elas somem, né? Somem. Passam batida, elas nem entram na pauta. Somem, porque a gente não discute as coisas concretas, assim. Exatamente. A gente tá discutindo o orçamento da cidade, pô, é 3,5 bi. Quem tá discutindo isso?
Por onde está indo esse recurso? Exato. Qual é o montante de contratos de serviços? Que serviços são esses? São prestados, são entregues para a população? A população está se sentindo bem representada nesse tipo de serviço? E aí a gente perde um pouco desse debate maior, sabe? Porque é isso, tu vai tratando... E aí a pessoa, o cidadão, para ele alcançar o serviço público, ele precisa do intermediário, que é o vereador ou o cabo eleitoral do vereador. Exatamente. E isso é o que está acabando com essa cidade. Tá? Na boa, assim, ó, eu não tenho problema nenhum de falar isso. Porque se colocar nesse papel de intermediação, não é ser representante. Tu representar é tu criar uma agenda, uma pauta política pública e fiscalizar o executivo para ele realizar aquele serviço. Agora, depender do assessor, do vereador, do agente público para resolver um problema que deveria ser resolvido com transparência, com impessoalidade, com economicidade, isso é tem sido o fim da picada, cara. Essa é a realidade. Aqui é raro. E eu até falo porque, na verdade, na minha comunidade, né, nós temos um espaço público excelente, tá? Que existe um programa aí, eu não vou citar aqui para não ficar citando nomes, né? Mas existe um programa da prefeitura e tal, né? Que é um programa bem legal, é bem interessante. Onde ele foi instalado, ele funciona muito bem. Nós temos o melhor espaço para fazer isso, tá? Local excelente que a gente tem, o espaço é público, tá lá, abandonado. Mas por questões políticas, realmente, a gente não consegue inserir o programa lá, entendeu? Porque os caras lá me veem, o Guto pode ser um potencial candidato a vereador. Tá aí, e daí, na verdade, o Guto pode ser vereador lá. Se eu botar o meu projeto lá, daí o voto aqui é meu, mas o Guto vai tomar esse voto. E aí a gente não é idiota, a gente sabe que essas coisas acontecem. Então a política pública serve para eleger os candidatos deles? É o que eu tenho observado. Sim, resumindo é isso. Então é o fim porque a gestão pública ela segue princípios da transparência, da impessoalidade, da economicidade. E a impessoalidade é isso, cara. Não pode ser uma política pública, não pode estar a serviço de um agente público específico. Então é um problema. Tanto é que dá no que dá. O que saiu, esse escândalo sobre a questão de venda de alvará e de propina, ele é resultado disso. Resultado, imagina, que tu não tem hoje um sistema eletrônico de notificação e de multas na prefeitura municipal. Tu depende tá na mão de um agente. Papel. Tá na mão do papel, de um agente, de alguém que assina. Então, assim, é óbvio que vai ter pessoalidade, é óbvio que não tem transparência. Então, tudo isso leva a ter muita condição de corrupção, por exemplo. Mas também a corrupção ela tem várias vertentes. E uma delas é essa, não permitir que as diferenças ou o contraditório possa também contribuir com uma gestão pública, entende? E é por quê? Porque é feito para a manutenção do poder. Então a gente tem que superar isso. E superar isso tem que ter coragem também. Não só coragem, né, Guto? Tem que ter posição. Quando eu me coloquei à disposição em 2020, era pensando nisso, né? Tipo, cara, hoje tenho dificuldade de encontrar representantes e pessoas que eu entendo que vai fazer essa política realmente com imparcialidade e vou me colocar à disposição. Essa foi a ideia, né? Mas assim, a gente já tá no momento que confusão, Anderson, porque... só confusão pelo jeito aqui. Pô, a gente já tá no momento que confusão, porque a gente já entrou até nessa treta da cidade. Quando tava em off, o pessoal falou assim, não, Marquinhos, fica tranquilo que a hora que for a confusão eu vou avisar. Eu já tô vendo que o negócio, imagina quando chegar, né? Dentro dessa linha e até tentando puxar lá historicamente, né, desde a primeira vez que tu ocupou ali o primeiro mandato, uma coisa assim que eu acho bem admirável tua é que apesar de ser ali que nem tu falou, a gente era minoria, era como se fosse o contraponto, a oposição, faltou a palavra. Mas tu sempre conseguiu dialogar, né? E tu teve muito respeito. Então, eu acho isso muito legal, sabe? Tu tem esse caráter contigo, assim, que às vezes as pessoas são muito radicais e ninguém conversa e não vai... Mas eu acho, assim, que aqui, esse programa aí tem um caráter bem educativo, legal, que vale a pena tu explicar para as pessoas essa questão que vocês já estão falando agora, né, sobre isso. Não, nós. Nós, né? Das tuas duas últimas perguntas tem tudo a ver, mas só para organizar do fisiologismo político, né? Que muitas vezes eu
assistia virtualmente a sessão da Câmara e eu vi os vereadores votando fechado com o prefeito. Não necessariamente nessa gestão, mas assim, por que isso, sabe? Por que as pessoas não pensam no bem da cidade, né? Tipo, eram pautas assim que dava para ver que eram terríveis, sim. mas eles nem pensavam o que era. Não, mas eu tô junto com o prefeito, sabe? Sim. Então, essa questão, as pessoas precisam saber disso. Porque o que eu costumo dizer é que as pessoas boas, elas acham assim, na política só tem roubalheira e elas se alienam. E aí é pior ainda, a gente precisa entender o que acontece pra gente estar junto ali, né? Sim. Senão aí mesmo que, né, viram... Então, essa questão, assim, como é que funciona isso, né? Tu que viveu bastante esse dia a dia. Então, assim, uma coisa legal que me caracteriza mesmo, mesmo sendo oposição, mesmo tendo muito bem definido qual que é a minha posição ideológica, eu sempre tive muita capacidade de diálogo. Porque no que eu acredito, eu me defendo. Boa. Na boa. E tem uma coisa na política que eles me admiram muito, assim, eu percebo, e eu converso com essas figuras dentro desse outro campo, né? Que eu não faço uma oposição para tirar vantagem das coisas. Sim, para se promover, né? Para se promover. Boa. E para... Como se fosse assim, eu bato para receber alguma coisa. Tá entendendo? Então, assim, todo mundo sabe que eu nunca tive cargo comissionado, nunca foi da minha política fazer esse jogo para barganhar alguma coisa, entendeu? Sim. Então, isso que tu cria moral, tu constrói moral, porque tu não tá ali barganhando e utilizando o teu espaço e poder para se beneficiar. E isso te constrói. Então, assim, eles sabem que é autêntico. E o que eu estou defendendo não é para mim, é para uma sociedade, é para um coletivo. Isso faz toda a diferença. Sim. Não, eu uso as estruturas que tem disponível. Na Câmara eu uso as estruturas que tem disponível, na Assembleia Legislativa eu uso as estruturas que tem disponível, mas eu não estou lá disputando cargo, espaço, poder com a minha cadeira, com a minha voz, com a minha tribuna. Então, isso faz a diferença. Eles sabem também, por exemplo, agora no estado de Santa Catarina, eles sabem, eu sou um dos, vamos dizer assim, quase que um dos únicos ali a defender a causa indígena. E eu não faço isso para me beneficiar, porque eu sei que eleitoralmente eu não estou ali porque são meus eleitores diretos. Eu estou ali porque eu acredito nessa questão em defesa, em consideração ao povo originário. Eu sei que eles têm o direito central dessa terra. E eles me respeitam por isso, porque eu não estou ali barganhando, entendeu? Então, acho que essa capacidade de diálogo, ela surge também um pouco dessa certeza do que eu estou defendendo. E de que eu não uso a minha oposição para me beneficiar pessoalmente. Né? Acho que isso é um ponto importante. O outro é que a gente constrói também caminhos técnicos muito qualificados. Eu também eu estudo muito as coisas, eu tenho uma equipe muito qualificada, uma galera que trabalha muito séria. Todas as minhas assessorias são muito qualificadas. A gente não coloca a gente ali só por troca para ser cabo eleitoral, muito pelo contrário. É uma galera que é engajada, é militante, mas é muito, muito dedicada no que faz. E isso fez toda a diferença, de ter gente boa no gabinete, que faz articulação, que tem qualidade técnica para defender o que a gente está construindo, sabe? Então, isso também dá uma outra cara, porque daí tu tem um diálogo com, vamos dizer assim, com a estrutura fixa da Câmara e da LESC, que independente de quem está lá, continua. Então, assim, diretoria legislativa, diretoria administrativa, diretoria... esses cargos que sabem que a gente desempenhando um trabalho de qualidade faz toda a diferença para eles. E que eu não estou ali para fazer jogo, entendeu? Então, esse conjunto de coisas... eles qualificam muito a nossa atuação. E a outra coisa que eu faço é que eu não fico chutando também canela gratuitamente. Eu sempre cuido para ser o mais impessoal possível. Eu não fico demonizando figuras e rostos. É um cuidado que eu tenho, né? Todo mundo sabe, né? Eu fui anti-Bolsonaro todo esse momento. Mas se tu olhar nas minhas redes sociais, se tiver uma ou duas vezes a cara do Bolsonaro, tu vai ver que raramente, ou uma ou duas vezes no máximo, foi durante 4 anos. Porque é da minha natureza de não criar pessoalidade nesse processo, sabe? E acho que isso tudo são detalhes que às vezes a gente não para conversar. Ainda bem que tem um espaço como esse, que é o Que Confusão, para poder mostrar, mas enfim... Eu acho que esse conjunto dá um pouco disso, sabe, Cris? E daí dá um pouco dessa qualidade, né? E dessa tranquilidade também, porque eu também tô tranquilo, no sentido assim, a cada eleição que eu for participar, para mim é uma prova se tá certo ou se tá errado o meu trabalho. Se tiver errado também é tranquilo.
Não é um problema perder uma eleição, não ir. Sim, sim. Eu acho que hoje eu estou muito tranquilo no caminho que eu estou seguindo, assim, né? E que é um conjunto de pessoas, é um conjunto, a gente também tem espaços, né? Hoje no mandato a gente tem uma coordenação. Muitas vezes eu acabo sendo freado do meu impulso de algumas coisas, porque tem uma mentoria de pessoas também comprometidas dentro do mandato, falando, não, vamos com cuidado, não vamos mexer nisso agora, vamos com calma, né? Ou vamos, vamos aqui firme, que aqui tu tem segurança, tu tem o respaldo aqui da equipe do jurídico, da equipe da comunicação. Boa. Então também eu também tenho essa capacidade de não atuar só para a minha projeção pessoal, Sim. ou essa coisa da vaidade pessoal. Então também tem esse espaço, né, de uma coordenação mais ampliada do mandato que me dá essa segurança. Sim. De caminhar e de tomar as decisões com mais cautela, com mais cuidado, com mais firmeza, né, quando for tomar a decisão. E eu não sei se tu tem essa sensação também, Cris. Eu tive essa sensação com o Marquito, tive essa sensação com o Pedrão também, né? Nomes aí pra gente discutir depois, né? Pro futuro aí, depois a gente vai perguntar pra ele, né? Mas quanto mais técnico, e eu chamo isso de maturidade política e não de politicagem, né? Tem até um deputado aí, deputado federal, né? Bolsonarista, no caso. Tenho uma raiva de ouvir aquele guri falar, mas não vou falar o nome dele não, mas porra, que guri chato. Deixa pra lá. Gostei, tá começando boa a confusão aqui. Mas, cara, é o seguinte, essa questão assim, quanto mais técnico, né, e voltado realmente para um mandato efetivo e eficiente, a gente vê até mais transparência na questão do mandato. Porque tu tem noção daquilo que o cara defende, daquilo que ele tá aplicando, e da postura dele e da postura do grupo dele, né? E quando tu pega os outros mandatos assim que são politicagem, que é esse oba-oba, da lacração e tal, tu não sabe o que o vereador tá fazendo. Tu não sabe, às vezes até deputado também, tu não sabe o que eles estão fazendo lá, o mandato não é transparente. A única coisa que tu vê é o que eu vou repetir, porque eu já tô cansado disso. Tapa buraco, corta matinho. Tapa buraco, essa obra foi eu que consegui. Lá onde eu moro, eu faço o que lá onde eu moro é o seguinte, eu sou da associação de moradores, né? Então a gente manda o ofício pro prefeito. Depois lá aparece 50 ofícios de vereador lá. Por quê? Porque o vereador ali, ele tem sempre o pessoal que trabalha para ele. Então ele já botou fulano no cargo, Beltrano. E aí eles vão minando os trabalhinhos ali, né? Nós também mandamos ofício. Aí depois quando tu chega, a obra tá cheia de pai, né? Enquanto ela não acontece, né? A gente sempre fala lá o seguinte, assim, ó. A vitória tem pai. E a derrota é órfã, né? Né? Mas no caso lá, ela nem órfã porque ela tem um responsável, que é sempre quem tá na associação. Sim. Não consegue nada, a associação que não consegue, né? Consegue alguma coisa, vereador que conseguiu. Não cai nessa, galera, por favor, né? Mas tudo bem, desculpa o desabafo, tá? Sim, mas, Hugo, isso aí tem tudo a ver com aquilo que a gente tá falando, cara. Porque tu desacreditar na política de base, na política comunitária, é um problema, cara. Sim. É um problema. Porque tu vai ter que sempre manter esse poder. E a gente sabe, assim, que nessa cidade, a gente tá aí vivendo, cara, há quase 25 anos, é o mesmo grupo político e mantendo, sabe? É muito complicado, porque é isso, não deixa lideranças novas surgirem, não deixa movimentos comunitários aparecerem, sempre tem que ter um padrinho, né, daquelas ações e, cara, o poder público não está fazendo mais do que obrigação, cara. Sim. Entendeu? Mais do que obrigação. E eu acredito muito na política, o modelo democrático participativo. Tá? Hoje eu estou dentro do modelo democrático representativo. Certo. Porque eu fui eleito para representar. Agora, eu não sirvo de nada se não tiver um modelo democrático participativo, cara. Que as comunidades tenham suas autonomias. E essa coisa de manter sob domínio ou curral eleitoral as entidades comunitárias é um problemão, cara. É um problemão. Olha isso representa a baixa qualidade da Câmara de Vereadores hoje, na minha concepção. Nossa. Manda, Cris, manda lá. Tá te sentindo bem? Tá te sentindo bem? Tá suave aqui? Tá com um pouco de frio? O que é? Não. Tô te sentindo um pouco encolhida aí. Eu acho que é o frio, né? Esse ar-condicionado. Porque faltou o vinho, a Cris. Você sabe como é que é, né? Também, né? Faltou o vinho. A conversa tá muito boa. Vou provocar agora pra tu contar pra gente a história do girassol e das abelhas. Como é que foram as próximas campanhas. Tu não vai falar da borboleta, né? A borboleta foi a Cris que falou. Foi a Cris. Já tinha tomado quantos
outros vinhos lá, que A tu gente deu tava... uma viajada. Até tinha bebido um pouquinho de vinho com a Uma Cris. estratégia boa trazer vinho para os entrevistados, aí fica bem light. A gente tava falando do vinho, aí a Cris foi foi explicar um pouquinho, né, Cris, a questão Era das biológica. variedades, né? Porque daí tem Isso. uma espécie que é a uva, mas tem várias espécies, né, de uva. Tem a uva de Isso. mesa, a uva vinífera. E aí eu falei, que nem a borboleta, não existe só uma espécie de borboleta, existem várias espécies. Aí a Cris foi fazer uma analogia, daí eu viajando, perguntei, você é de comer essa parada aí, borboleta, é de beber, o que é? Pô. Não, é borboleta no estômago. O vinho causa, né? Provoca. Não vou, Anderson, é pra eu contar de novo? Não vou nem contar a história do vinho, porque o vinho, pra mim, o vinho é... Aquela garota que saiu aqui, tem tudo a ver com vinho. Tem uma história, né? Não sei se ela Deixa. né? Não vou É contar. bom que daí quem quiser assiste o episódio lá. Tem né? que assistir. Isso, aí chama... Ó, galera, então eu vou dar uma dica aí pra galera. Quem tá viajando nessa nossa conversa aqui, vai ter que voltar no episódio da Cris Santana. Exatamente. Né, sommelier, e que vai dar todas as dicas pra vocês sobre vinho. Porra, Marquito, tu é fera, né? Volte sempre, mas porra, que cara, gente boa, cara. Volte sempre aqui, né? Fazendo esse marketing por que confusão, né? Tudo isso. Não, e a Cris deve estar assim também, eu acho que ela tá um pouco assim, porque quando foi do vinho, foi mais tranquilão, né? Mais aqui light, é só confusão, cara, política. comigo é só Eu coisa pensei, e como é que eu treta. vou quebrar essa confusão aí? Fala do girassol ela e tá das aqui. abelhas. Bora, a Cris Depois a gente puxa fera um pouco mesmo. do Por isso pessoal trouxesse a também pra Cris, contar né? mais Eu histórias. Não, a Cris é sensacional. Eu fiquei fã dela desde aquele dia. A Cris é extraordinária. Né? Então, aí a gente, cada eleição, a gente elabora, a gente dialoga com um grupo para criar a identidade, né? A parte mais, como que eu posso dizer assim, simbólica, né? Da campanha. A gente teve uma campanha que o símbolo foi o girassol, porque era para semear, né? Eram as sementes de esperança, né? A gente semear um futuro, uma possibilidade. Mas trabalha isso profundamente, cara. Parece uma viagem, mas não, a gente discute, né? A Cris participou de um processo com a gente discute profundamente qual que é a concepção daquilo. E aí as cores da campanha, as cores das ações, a linguagem das ações tem a ver com esse momento que a gente faz um debate profundo, mais filosófico e mais de identidade, né? Visual, de texto e tal, concepção. E a última campanha, né? A de 2020, né, Cris? Foi das abelhas, né? Que foi a concepção sobre vamos polinizar, né? Esse mundo, porque as abelhas, elas são assim insetos muito representativos das civilizações, não é só da nossa. Sim. As civilizações incas, maias, né? Elas tinham uma relação com as abelhas muito grande. Eles entendiam que as abelhas eram seres extraterrestres, inclusive, né? Certo. E na nossa sociedade moderna, as abelhas, elas têm... É muito interessante como as pessoas têm uma afetividade, um sentimento com as abelhas, né? A gente trabalha, e a Cris trabalha muito sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente, né? E as pessoas se sensibilizaram de forma profunda quando saíram as notícias do impacto dos agrotóxicos na vida das abelhas, a mortandade das abelhas pelo mundo. E que tem a ver com os agrotóxicos, que já é explicado isso há muitos anos, né? E a gente trabalhou essa concepção vamos polinizar a cidade. Então a gente tinha era a campanha 2020, que era no meio da pandemia, sim. e a gente tinha nossas barraquinhas, nossas banquinhas de rua de campanha, e a gente tinha tudo material, não podia entregar, tinha que pegar, né? Mas eram as abelhas polinizando a cidade. Então essa ideia de que nós somos polinizadores, né? E que é fundamental ter essa conexão entre o inseto, a planta, se não tem o fruto, senão a vida não dá a sua continuidade, a gente também entrou nessa eu acho nessa legal viagem, que tem né? um caráter também multiplicador, né? Que era o que eu via, que cada eleitor, no fim, convence o seu entorno, né? Os seus familiares e amigos, como a causa é legal, né? A causa é boa. E aí, então, essa é a questão, né? Que cada um ia lá e fazia... Ou da semente também, né? Semeava e assim vai. E sempre teve esse perfil, né? Que os teus votos vão aumentando por isso. Quem te conheceu, conhece teu trabalho, vai falar pro primo, pro irmão, pro namorado e assim vai. Sim. Não, e aí criou as colmeias, que eram regionais, né? Boa. E cada um se sentia parte daquela colmeia que multiplicava. Não, é uma forma bem legal de representar e um marketing... muito inteligente. Então, mas assim, o legal é que é um marketing, mas é um marketing que tem substância. Não, sim. Isso que é legal, porque a Cris passou, a gente se reunia semanalmente, né?
por horas. Eu vou dizer que não é um marketing da ilusão, não é isso, sabe? É um marketing é. interessante mesmo, assim, de trabalho. A representação, tudo muito bem elaborado, uma forma inteligente de se fazer. Assim, essa é essa. Mas com profundidade. E nessa última eleição a gente teve com a Querexu, né, numa dobradinha, e a Querexu, ela tem a concepção de reflorestar mentes, né? Que é essa concepção de desmontar a visão colonial, assim, colonialista sobre os povos indígenas e os territórios. Certo. E a importância desses povos para proteger as áreas, para proteger as águas, né? Então, a gente está num momento da humanidade que a gente precisa reflorestar mentes. A gente entrou numa monocultura muito grande, as pessoas se afastaram muito da natureza, da vida orgânica, e que a gente precisa reequilibrar isso, né? E essa concepção mais ligada à natureza, né? Ela precisa retomar o imaginário das pessoas, a cabeça, a mente, né? E aí a Querexu usou reflorestar mentes. É bem bonito mesmo. Boa, inteligente, boa, legal. E um pouco de bastidores de campanha, assim, o que eu falo para todo mundo é que o Marquito, quanto mais a gente conhece, mais a gente se encanta, né? Sim. E eu provoquei a questão de tu contar um pouco da tua trajetória antes de entrar na política, porque eu lembro de uma das visitas que a gente foi fazer acho que era a Ocupação Marielle, que aí uma moça falou assim, o Marquito, na época que ele era estagiário da graduação, ele dividia a bolsa dele com a gente, pra gente ter o que comer, sabe? Daí eu fico assim, meu Deus, desde aquela época ele era um guri bem novinho. Sim. E ele estava preocupado com a comunidade, sabe? Então é sensacional. Legal. Então, mas eu comecei a trabalhar muito jovem, assim, mesmo quando entrei na agronomia, eu já trabalhava, já dava aula nas comunidades, eu tinha 18 anos, 18 para 19. Faz pouco tempo, né? Faz bastante tempo, na verdade. E eu antes de fazer agronomia, eu fiz naturologia na Unisul. Eu entrei em 99 na naturologia. Eu tinha 18 para 19 anos. Daí eu era uma das primeiras turmas da naturologia. Aquele curso mudou minha vida, assim, depois que eu fui fazer agronomia. Porque eu fui atrás da permacultura, entrei lá no CCA para pegar um livro de permacultura e falei assim, eu quero estudar aqui, quero fazer agronomia. E que já tem a ver com a minha origem, assim, né? Eu cresci num bairro que era rural, tinha engenho de farinha na frente da minha casa, isso mudou muito rápido. Meu pai é de Angelina, então sempre tive essa conexão rural, assim, sempre fui criado num bairro onde tinha roça de cana, bananeira, cafezal, engenho de farinha, então fazia parte, né? E aí eu fui para a Unisul, né? Só para vocês não se perderem nessa minha loucura de coisa espiral, arada. né? Dessa coisa arada. Daí a gente vai chegar no estágio ali do quanto isso era legal. Vambora. Aí eu fui trabalhar na Chico Mendes, fazendo no projeto A Gente Jovem. Eu era monitor, eu tinha entre 18 e 19 anos e cuidava de uma galera que tinha entre 14 e 18. Então, me jogaram lá, a prefeitura me jogou lá para ser monitor, mas não deu nenhum instrumento assim de formação pedagógica. Mas aí eu fui viver a gente era da mesma faixa etária, mesma época. Eu morava em Barreiros, ia de bicicleta até lá, e aí a gente fazia os trabalhos, né? Tinha algumas formações, e eu conheci o Dodô, da Casa Chico Mendes, que era um ex-seminarista, que montou uma casa comunitária, a Casa Chico Mendes, que foi muito importante para a ocupação ali na década de 80 e de 90 do bairro, né? E é um cara muito ligado à educação popular, Paulo Freire, e eu aprendi muito naquela época. Foi assim, um grande professor para mim, né? E eu comecei a trabalhar com esse grupo de jovens, comecei a aprender sobre pedagogia Paulo Freireana, comecei a aprender sobre trabalhos mais populares, comecei a ler gente, né, ligado aos movimentos populares. E depois eu não dava mais conta de ser um monitor e eu comecei só a ser bolsista da prefeitura, dando aula de mosaico, que era uma coisa que eu sabia fazer. Pedacinho de azulejo, fazer aqueles murais de mosaico. Aí eu fiz mural em várias comunidades, lá na Vila União, na Vila Aparecida, na Chico Mendes. Na Chico Mendes até hoje tem uma Rosa dos Ventos gigante que a gente fez naquela época, né? Boa. E eu conheci muita gente, então era assim, naquela época a comunidade da Chico Mendes estava passando por um processo de urbanização, eram os barracos que estavam sendo demolidos para fazer as casinhas. Na e Ângela, as pessoas, né? Era na gestão da Ângela, isso. E ali era uma guerra, tinha uma guerra fortíssima entre Novo Horizonte e Chico Mendes, né? Era um lugar que era muito violento na época. Era tinha indicadores fortíssimos de
de assassinatos de jovens, né? Por conta do tráfico, por conta da... ali foi uma aula para mim. E eu sempre tive essa concepção. Então, eu não era pelo dinheiro, a gente estava ali trabalhando juntos. E quando a gente começou a Revolução dos Baldinhos, depois que eu me formei na agronomia, eu continuei trabalhando lá naquela comunidade. Eu falei, vamos trabalhar com agricultura urbana lá na Chico Mendes, onde eu já tinha relação. E aí a gente começou a trabalhar com um grupo de mulheres, o Tecendo Vidas, com os quintais e com a horta nas escolas, e foi onde eu conheci a Anice Alene. E aí a Anice Alene trabalhava na frente temporária de trabalho, deu um problema de rato na comunidade, e a comunidade de rato, a questão do rato matou gente com leptospirose e tal, e a gente encontrou a solução para acabar com o rato, tirar a comida do rato, que é coletar os resíduos orgânicos e fazer a compostagem. Boa. E aí a Anice Alene, a gente dividiu uma bolsa para poder desenvolver o trabalho, porque ela disse assim, pô, Marquito, não vou ficar trabalhando de graça aqui também, sabe? Eu tenho 3 filhos, tenho não sei o que e tal. Assim, não, vamos lá, vamos achar um caminho. A gente conseguiu a bolsa, dividiu a bolsa e conseguiu dar o início do projeto, né? Sim. E que o projeto hoje fez 15 anos. Essa semana passada, eu estive lá, né, conversando com eles, a gente fez um encontrinho, a Anice estava lá também. A Rosilene faleceu, infelizmente, que foi uma das primeiras mulheres do projeto, mas a gente fez uma grande memória. Mas esse trabalho nas comunidades sempre foi muito, muito verdadeiro. Porque para mim, sempre, essa coisa popular sempre foi muito presente, sabe? Sim. Eu venho de um bairro também, mais de periferia, de uma família super simples, né? Para mim, como eu falei, eu conheci a universidade fazendo capoeira. Eu não tinha ideia de que existia a UFSC, na minha concepção. Eu, por conta do professor do Dimival, que era professor de capoeira, que dava aula lá no ginásio do Estreito, do Figueirense, a gente começou a ir nas rodas de capoeira do ginásio da UFSC, né? E que era o FAISC e tal. Então a gente tinha essa... E aí ali eu conheci, que tem uma universidade que é de graça e tal. Então esse imaginário sobre entrar na universidade também veio a partir dessa coisa mais popular, né? E se eu não me engano, essa época era a época do Grando, a época que o Sérgio Grando. Que o Dimival recebia uma bolsa para dar aula de capoeira para jovens ali da comunidade, né? O Sérgio então, Grando, assim, tem essa história, sabe? Então, né? essa coisa, assim, da visão mais popular... Eu, quando estou na comunidade, eu me sinto muito parte daquilo. Então, não é uma visão de fora para dentro. Então, é uma visão também que eu me sinto muito à vontade. Porque o político clássico, ele entra na comunidade para pedir voto. Tu, na verdade, já tinha uma trajetória. Saiu de lá, dentro, né? Poxa, me reconheço na tua história, né? Imagina, eu sou morador, eu cresci, nasci no Morro do Céu, sou do Morro do Céu, né? Então, eu vivi e fui criado no maciço do Morro da Cruz, entendeu? Então, a gente sabe, né? A galera que tem essa intimidade, né? Mais próxima. Isso, assim. A gente sempre estudou em escola pública, sempre teve essa... Exato. E também não vou julgar muito assim, porque existem pessoas que são de fora da comunidade, que em alguns momentos elas realmente entram com o interesse de ajudar mesmo. Tem boas pessoas. O mundo tem boas pessoas, né? Não tem pessoas só focadas e voltadas para a questão política ou para se beneficiar individualmente. Tem boas pessoas também, né? Ultimamente a gente não tem encontrado tantas, mas tem, né? Sim, claro que tem. Porque às vezes gente muito séria, gente. É que às vezes a gente tira o crédito de pessoas porque o cara não pode defender essa pauta porque não é daqui. Não, calma, não é assim, né? É importante então que ele se insira ali no nosso contexto e entenda o que a gente faz, entenda a nossa cultura, entenda o que a gente é, até para que ele possa nos representar ou nos defender em algum local, em algum momento, né? É só isso que eu realmente estou defendendo aqui, mas... Não, concordo contigo, tem gente muito séria, assim. E agora eu vou aproveitar, já que tu foi legal pra caramba e dividiu a tua bolsa, eu também vou dividir o espaço aqui do Que Confusão para divulgar um pouquinho a marca de uma amiga minha. Aí, ó. Maria Fernanda Santiago. Aí, assim, ó. Será que o Marquito vai lembrar de mim? Falei, o Marquito lembra de todo mundo, o cara tem uma cabeça boa. Lembrei na hora, vice. Lembrou na hora. Foi aqui, a gente falou nos bastidores aqui, o Marquito lembrou. Não tô fazendo média não, tu sabe que eu não sou muito disso. Ela, na verdade, ele lembrou aqui e já falou logo. Então é o seguinte, a Maria Fernanda Santiago, ela é proprietária da marca Maria Mané Floripa. Ela gosta dessa marca Maria Mané, ela já teve bar, já teve tudo. Então agora, na verdade, ela está trabalhando aí com a confecção de camisetas,
que tem as frases aqui, nossa, né? Que tem a cara da Cris. Legal. Cris Santana. A Cris foi lá e divulgou o Mané de um jeito assim que Foi. extraordinário. Eu Que virei massa. fã dessa mulher. E aí a Maria Fernanda, Maria Mané Floripa, tá? O Instagram dela é Maria Mané Floripa. Então dá uma olhada lá, ela vende essas camisetas e ela mandou um presentinho então. Uma pro Marquito. Porra, que legal, Tá aqui, cara. né, cara? Olha aqui, ó. O que ela acha do Marquito? Legal. Coisa mais querida. Ela Que mandou legal, uma camiseta galera. pro Marquito. Se Mostra aí quiser, pra galera abre, aí, pode ó. abrir, pode abrir, Porra. Marquito. E ela também Oh, mandou uma camiseta porque ela sabia que a Cris ia estar aqui. E ela disse que a Cris da Zumban. Porra. Nossas expressões manezinhas da ilha, muito Que linda, legal, muito gente. Aí, ó. obrigada. Boa, Marquito. Nosso E orgulho, aí, Maria né? Fernanda? Aí, é Orgulho nóis. da nossa cultura, muito Aí, legal. Maria. Ó, viu? Oh. Maria é sensacional. Nossa, linda cor. Então Adorei. faz o... Onde Obrigada. é que compra essas camisas? Faz o marketing aí pra Exato, ela, é o cara. seguinte, então, por enquanto, a questão aí da venda, ela faz, é tudo online, Tudo tá? online, né? É, Claro. tem que chamá-la ali no direct, chama no Instagram dela, Maria Mané Floripa. Como marcar ela, daí a galera já vai saber. Exatamente, Linda, tá? linda. Ela vende lá esses produtos, ela é muito gente boa e ela merece mesmo, assim, ó, guerreira, batalhadora, menina, guerreiraça. gente boa. E é a segunda vez que a gente tá falando do produto dela, porque às vezes há um desencontro. Uhum. Daí eu falo, se tu não mandar uma camiseta pros convidados, eu não vou falar. Aí ela, não, pô, o Marquito e a Cris eu faço questão de mandar. Aí é legal É tudo pra a nossa cultura, né? Pra gente Sim, resgatar, sim. incentivar, ter orgulho, né? É legal, bem legal, bem legal. Gosto bastante aí do trabalho dela. A Cris aqui, ela falou assim, ó, qual é o tamanho do Marquito? Eu falo, o Marquito é maior do que eu, né? Mais Aí, ó. alto e tal. Daí... Não, E a Cris ótimo, também. Pê. Se vocês tiverem que trocar, Tá. a gente já sabe. É só fazer o contatinho lá com Obrigada, ela. e deu. Fechou. ótimo. Fechou, Fê? Gostou do marketing aí? Vamos tentar fazer esse mexão pra amiga aí pra ajudar, tá? É nóis. Tudo nosso, estamos em casa aqui, né? Daí, Cris, vamos seguir com o Marquito, nós vamos entrar na confusão, momento de Vamos falar na confusão. pessoa, né, do Marquito. Vamos. A família tem orgulho, como é que é os teus pais, os teus filhos, a tua esposa, se eles gostam desse fuzuê, toda essa coisa arada da campanha, como é que é? Antes de ele responder essa dessa, tu tem muito filho, Marquito? Olha quem me pergunta, olha quem tá me perguntando, né? Ó, hoje eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos. Tenho uma menina de 9 anos e 2 meninos, um de 7 e um de 3. E são as coisas mais queridas, como tá escrito aí na camisa, Maia, né? A A Maia, o Peri e o Caetano. Né? A gente mora no Morro das Pedras com a minha companheira, a Emília. A gente vive num lugar muito gostoso ali. Uma vida bem simples, assim, lugar... Né? As crianças hoje estão na rede municipal, ali, rede pública, estudam do ladinho de casa, vão a pé, corre, volta. Bem tranquilo, uma vida bem de bairro, A assim, Emília né? é bióloga, como eu. A Emília é né? bióloga, como a Cris também. Uma grande parceira, uma pessoa bem especial. E a gente, essa vida, né, cara, pô, te priva de um monte de coisa, né? Essa é a realidade, porque, pô, a gente faz um trabalho sempre de lá pra cá, agora como deputado estadual ainda mais, intensificou muito mais, né? Então tem uma privação, assim, um pouco desse cotidiano da vida, né? Tem algumas coisas que a gente tenta preservar, assim, tipo, pô, tomar café da manhã junto é um momento, sabe? Porque às vezes eu não sei que hora que eu chego à noite, por exemplo. Mas é um momento que a gente tá ali mais juntos, né? E também, assim, tenta preservar alguns dos momentos de construção mesmo da família, né? E tem, assim, os meus pais são pessoas muito simples, muito queridas, sempre se dedicam muito nesse processo da campanha, que eles sabem, né? A eles se mãe e o pai, engajam, eles se né? engajam pra caramba, a família inteira. E na família é isso, né, cara? Meu pai tem 12 irmãos, minha mãe tem mais 12, então tem uma diversidade enorme ali. Tem gente que por exemplo, tem gente que é bolsonarista da minha família que faz uma crítica enorme à minha posição, né? Mas é assim mesmo, faz parte e é só um representativo da sociedade, né? Sim, sim. Mas eu tenho essa coisa assim, muita gente pergunta porque eu sempre vivi muito tranquilo, sempre fui uma vida muito alternativa, sabe? Minha casa é bem alternativa, cara. Telhado verde, banheiro seco, saneamento ecológico, aquecimento da água, coleta da água da chuva. A minha casa é feita, parte dela com a casa dos meus avós, que foi demolida de madeira antiga, Certo. que a gente reconstruiu. O assoalho da minha casa é o assoalho da casa dos meus avós. Certo. De peroba e canela, sabe? Aquela Sim, madeirinha sim, pô. colorida. Legal. Então, assim, sempre foi... É tudo bem alternativo, assim, né? A gente... E vive ali no bairro, então... tem uma mudança significativa, sabe? E o mais importante, não perder essa raiz, esse Sim. pé no chão. Sim. E eu tenho... A minha casa, por exemplo, meu lugar é onde eu me recarrego, né? E agora eu voltei a nadar e a gente faz parte de um grupo de o Trem Travessia, que a gente
a gente nada de manhã às 7 horas da manhã lá no Mar da Armação. Hoje eu fui nadar. Gelado, hein? Hoje eu fui nadar. A gente Pois nada é, 1 já hora, frio, né? 1h15 mais ou Aquele mar menos. já é frio no verão. Isso, daí a gente nada, o Trem Travessia, que é um grupo que faz travessia pela ilha, né? E aí tem a gente treina segunda, quarta e sexta, das 7 às 8h15, 8h30. E hoje tem sido meu ponto de fuga, assim, sabe? Porque é onde eu pratico um esporte, Renova, tenho né? contato com a natureza, eu saio da minha casa, eu vou pedalando até a Armação, nado, volto. Sim. E quando eu volto é o momento que a gente também toma um café junto ali, depois sai pra correria, né? E 7 horas da manhã tu faz isso? 7 horas. Significa que tu acorda o quê? Mais 6 horas da manhã? Não, eu acordo 6h20, assim, aí me preparo, tal, Fala, pego a Anderson. bike e vou. Anderson, daí? Mais um do nosso bonde? Não, né? Teve uma menina aqui que contou a história que acordava às 5 da manhã e falou, não sei nem se confio em pessoa que acorda às 5. Aí, ó. Não sei nem se confio. E dorme que horas, né? E Pois tu é. acorda cedo também? Assim, Eu Cris? acordo cedo, mas assim, 6h30, Uhum. 5 é difícil, às vezes. Não sei se eu me juntei com o bonde certo. Mas pra mim, assim, ó, né, tem sido uma experiência, porque também de tentar equilibrar esse tempo, cara. As crianças crescem rápido, sabe? Sim, disso? sim, sim. O tempo passa assim, ó. Então também. E criança, cara, ela tem que ser criança, tá ligado? Eu concordo E contigo. tu tem que tomar muito cuidado, assim, como pai, de não botar uma expectativa de achar que, quando crescer, quando ficar adolescente, quando ficar adulto. Não, cara, a gente tem que viver aquele momento agora. e se jogar naquela experiência louca que é a experiência da infância, sabe? Exato. Então eu também tenho isso dentro de mim, assim, sabe? Esse cuidar dessa atenção. Uhum. E, pô, a Emília é uma grande parceira, é uma pessoa também militante, que compreende, né? As lutas, que também milita nas construções dela, Legal. na questão das mulheres, na questão da agroecologia, sabe? Da educação alternativa, que ela é muito envolvida com isso, né? A Emília tem pais maravilhosos também, Sim, né? os pais dela são muito especiais. Então, assim, a gente essa estrutura familiar também dá uma condição adequada, assim, para tocar o barco, sabe? Sim, sim. E tocar desse jeito, né? Assim, Sim. que é bem inusitado. A galera fica, ali do bairro mesmo, a galera fica bem de cara comigo, porque, pô, o cara tá aqui 7 horas pedalando e do lado, não sei o quê. Aí eu passo ali pelo Morro das Pedras, Sim. aí eu vou encontrando seu Mazinho, seu Pedrinho, todo mundo que é pescador ali, troca Legal. ideia, conversa, Legal. já sabe do que tá rolando, sabe das tretas do bairro já. Então E essa é bem... coisa de a gente morar no bairro, que a gente cresceu, é legal também, né, Marquinhos, essa parada. Eu não sei se tu cresceu Não ali, cresci ali. Eu mas- moro ali há 20 e poucos anos. Ah, é? Mas tem... Mas mora há muito tempo também, Isso, daí tem mas essa identidade. Tem essa identidade e tem essa coisa que o Morro das Pedras, aquele canto ali que a gente mora, aí ele tem pouca alteração nos últimos anos, né? Isso. O campestre se alterou demais, assim. Exato. Foi muito rápido. Virou outra tem sido, coisa, né? tem sido muito rápido e tem desmontado as estruturas sociais. E ali no Morro das Pedras ainda não, né? Eu percebo que aquela parte da ilha, né? No Morro das Pedras, quando tu passa mesmo ali a caldeira, que ali é um portal, né, cara? Pra mim, aquela parte, aquele cone sul da ilha, a gente tinha que transformar aquilo numa área... Tinha que virar uma unidade de conservação única. E paralisar ali, sabe? Sim. Aquela planície do Pântano do Sul, cara, aquilo Sim, tem que ser sim. aquilo tem que ser intocável, cara. Na boa, assim, porque tem um limite, entendeu? Tem um limite. E se a gente não fizer isso, a cidade vai se expandindo e a gente vai ser... Sim. Vai destruindo tudo. Vai tudo virando igual, entendeu? É. Tu não tem os E a pedaços cidade, que... perde a se identidade, né? Perde a identidade. O Felipe, o miúdo, né? Que é meu sócio lá no escritório, ele fala pra mim que às vezes passa, porque o Felipe é lá da Armação do Pântano do Sul, né? E ele diz que passa e às vezes te vê pedalando. O Marquito é legal, né? Viu o Marquito pedalando, tu pedala com capacete e tudo, é isso? Não tu usa, não? Não, usa, de manhã é porque dá 5 km, então eu boto Mas às o vezes tu vem neopreno. trabalhar, então? Eu já vim trabalhar. Porque Hoje acho na que foi isso Lesc que ele não. falou. Na Câmara eu vinha... Na Câmara, quando a gente estava como vereador, Aham. foi feita uma reforma e a gente conseguiu fazer o espaço do ciclista. Sim. E na Lesc ainda não tem. Agora eu tô junto com o presidente Mauro de Nadal, eu tenho solicitado e estou começando a coordenar o Alesc Sustentável. E uma das ações hoje... uma das ações para até o final do ano é criar o espaço do ciclista dentro da Alesc, né? Eu descrevi só isso porque eu me lembro de uma vez que o Felipe chegou no escritório falando isso. Tipo, o Marquito é um cara bacana, ele tava pedalando. Daí ele descreveu que tu estavas com esses equipamentos, entendeu? Sim. Por isso que eu perguntei. Não, eu vinha pedalando direto antes, né? Mas a gente vai instalando o espaço de ciclista lá, a gente vai, que é o Pedala Alesc, que a gente tá... E aí tu falando assim, Marquito, uma coisa que é legal, essa parada da autenticidade que a gente falou antes, cara,
E eu tava pensando, eu realmente aqui, se um dia eu me decepcionar contigo, eu vou falar aqui, tá? Tem que falar. Ou que confusão aqui, eu vou falar. Transforma isso aqui numa confusão. Porque assim, essa parada de tipo, porra, a minha casa, né, funciona, as coisas que eu defendo, eu pratico lá na minha casa. Então eu percebo que tu não sofre do mal da hipocrisia, né? Porra, vou ter que falar, né? Desses, às vezes, ultra aí, que defende determinadas coisas dentro de casa e na rua são pessoas totalmente diferentes, né? Eu percebo que tu não sofre desse mal aí, né? Tipo, ou seja, eu acredito nisso, é isso que eu pratico, a minha vida é essa, né? O que eu externo realmente é o que eu sou. E eu acho isso bem bacana em ti, cara. Isso eu acho legal. E como eu tô te falando, espero, né, Cris? A gente espera, né? Não se a gente tem muita hipocrisia na política, assim. Esse é um grande problema. Sim. Eu percebo diretamente. Porque tinha um amigo meu, o gaúcho, que falava, né? Quero, canta pro lado, ninho tá pro outro. Então, ele falava assim que é isso, sabe? Muitas vezes tem um pessoal com discurso de economizar, de não sei o que. A hora que tu vê, o cara faz Exato. Ele tá num jogo lá de cargo, disso, daquilo, de terceirizado, o cabo eleitoral, não sei onde. Mas é tudo um discurso. Só um discurso porque sabe que aquilo ganha repercussão na rede, na mídia e tal. E quando tu vê na prática, o cara tá trabalhando para antipolítica. Essa que é a realidade. Antipolítica. Para desqualificar completamente, entendeu? Como eu falei para vocês, assim, hoje a gente utiliza das estruturas que tem disponível para trabalhar. E a gente trabalha com qualidade. Quem está no gabinete, quem está atuando comigo, são pessoas muito qualificadas. A Cris conhece, sabe? E qualificadas e dedicadas àquilo. Sim. Então, eu não vou ser hipócrita, entendeu? Eu vou usar as estruturas para construir o projeto que a gente está construindo. Sim. Agora, ficar nesse discurso só para ganhar like em rede social, Exato. que é uma hipocrisia enorme, como tu bem falasse, isso sim é o problema. E em contrapartida, ele está lá pressionando para conseguir cargo aqui, conseguir cargo ali, para uma votação aqui, uma votação ali. Então, assim, isso a gente tem que... E é difícil, sabe? Porque a opinião pública vai, cara. A opinião pública vai atrás, cara. Ontem eu fiz uma postagem sobre isso, assim, ó. O que está sendo o tema agora, né? Discutindo a questão do casamento, a proibição do casamento de pessoas do mesmo sexo. Não, isso não vai passar em lugar nenhum. Isso é uma coisa que, assim, vamos brigar, vamos discutir, mas isso é só uma pauta que alguns levantaram só para ficar em evidência. Porque não vão levar. Isso não vão levar, mas é só para ficar em evidência. Cara, e aí tu vê assim, eu até postei e falei sobre isso, assim, o cara utiliza do mandato para fazer campanha durante 4 anos. Daí, o tema da esquerda agora é o que tá preponderando, a mídia tá discutindo sobre isso. Bom, vamos levantar uma pautinha da direita aí, casamento do mesmo sexo, aqui, eu propus e tal. E aí começa essa discussão boba, que não vai levar a nada, não vai mudar absolutamente nada, com certeza. Na verdade, isso é um direito que já foi conquistado e acabou, mano. E assim, eu vou deixar o meu recado aqui, a pessoa que vai casar, só importa ela casa com quem ela quiser e ponto final, isso é uma escolha dela, tá? Isso é o que eu penso e é o que eu também vou defender sempre, e vocês que defendem essa tese, pode contar comigo, beleza? Acho que pode contar contigo também, contar comigo sempre, tá louco, cara? O problema hoje é que a gente tem uma confusão sobre pautas religiosas e morais dentro do espaço legislativo. E o espaço legislativo, ele precisa ser conduzido por evidências científicas e aspectos jurídicos. É isso? E por evidências científicas e aspectos jurídicos, cara, não existe nenhuma forma de questionar o casamento homoafetivo. O que é isso? Isso é uma pauta extremamente moral, que não poderia afetar o ato de legislar. Sim. Agora a gente está numa confusão gigantesca. Isso está atrapalhando pra caramba. Isso vira cortina de fumaça, porque o espaço legislativo e o judiciário viraram espaço de debater moral. Debater moral, tu debate num espaço adequado para isso. Exato. Que é o espaço filosófico, que é o espaço que tu aprofunda as discussões filosóficas e que cada um, por livre e espontânea vontade, faz as suas escolhas morais. Exato. As escolhas morais não podem ser regradas legalmente, cara. Sim. Esse é um erro que a gente está cometendo. E isso constrói civilizações com alto risco e com alta periculosidade de virarem civilizações baseadas em disputas e guerras. Isso, sabe? Exato. Que a gente tem que tomar um cuidado enorme com o nosso modelo democrático. E essa confusão, esse Estado voltado para a moral, eu vejo ele como um risco muito grande. Ele cria polarização entre princípios de esquerda e direita, né? Ou de extrema direita e esquerda, e ele acaba
construindo no imaginário das pessoas que o político ele está ali para defender a tua causa moral. E esse é um problema enorme. Exato. Enorme. O político está ali para construir políticas públicas, para fiscalizar o exercício da execução das políticas públicas. Exato. E para fazer o debate à luz de evidências científicas e jurídicas. Ótimo, é isso. Então, assim, cara, eu estou preocupadíssimo, porque a gente vê o que o mundo está passando. Né? Isso, quer dizer, a gente sai agora um pouco aqui da esfera municipal, né, e um pouco da estadual também, vai para a nacional, né, dessa polarização, então cria-se duas bolhas que não se conversam mais, as pessoas boas se alienam, as duas bolhas ficam nutridas ali, e isso é no mundo todo. Sim. Então, eu né, apesar de estar no mundo do vinho, eu sempre converso de política em todo lugar que eu vou. Claro. E a gente vê isso na Itália, na Espanha, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos já há mais tempo, né, que é essa polarização. Eu queria saber um pouco disso, assim, que perspectiva que a gente tem desse caminho, né? Sim. Eu acho que uma sociedade pautada no medo, uma sociedade pautada no negacionismo e na violência como forma de resolver as coisas é um risco enorme. E isso são as bases de uma extrema-direita que tem construído a polarização. A polarização ela não surge nem da direita, nem do centro, nem da esquerda. Ela é instrumento da extrema-direita, né? E a extrema-direita ela é perigosa porque ela também ela utiliza de elementos da antipolítica, né? E a antipolítica é isso, é desqualificar todo mundo. Colocar todo mundo no mesmo saco, né? E achar que as instituições não têm capacidade de resolver os problemas das instituições, né? E o problema é que as pessoas estão com medo, né? As pessoas estão buscando refúgios, muitas vezes na moral, para resolver seus problemas. A gente tem uma hipocrisia enorme na sociedade, então todo mundo se escondendo das verdades. Né? É que eles pintam um mal, né? Figuram assim o mal. E aí as pessoas entram naquela bolha contra aquele inimigo, né? Sim. Né? A gente lembra muito do George Orwell, né? Nos 2 livros dele clássicos. A polarização tá pautada nessa ideia do bem e do mal, né? E o bem e o mal estão voltados muito à questão moral, né? Então, assim, quando tu no meu caso, uma figura pública, muitas vezes tu vai ter que encarar debates muito difíceis. E tu vai ter que se posicionar, às vezes, em desacordo com uma ampla maioria. É normal, faz parte, entendeu? Mas se tu tiver bem pautado na ciência e no arcabouço jurídico que a gente tem hoje, eu estou tranquilo em ter essa posição. E não pode correr dessa posição. Não posso ser populista ao ponto de fugir dessa posição. E esse é o grande risco que a gente está. Tudo está sendo pautado por populismo. Eu tenho uma preocupação enorme. Eu vejo na Leste assim, o quanto de leis inconstitucionais a gente produz lá. E é um problema, porque ela está sendo muito mais forçada ao ato legislativo nosso pela moral do que pela constitucionalidade, legalidade e ciência, entende? Então isso é um problema, assim. E a polarização tem destruído afetividade, relações, rompido laços de confiança entre pessoas que têm confiança, né? E eu tenho medo eu fico bem preocupado com para onde isso vai caminhar, sabe? E não tem jeito, né? A gente acha que o governo mudou, vai ter mais... O próprio governo atual, né? Que é dito de esquerda, mas numa coalizão gigante. Sim. Num esforço enorme de abafar um pouco as polarizações para tentar governar, olhar para a parte econômica, social e tal, ambiental, mas não consegue, porque o Congresso quer polarizar, o Congresso quer trazer as pautas morais, o Congresso quer botar cortina de fumaça sobre as principais questões. O mundo está vivendo problemas econômicos profundos, gente. Sim, sim. A Europa está com problema, os Estados Unidos está com problema, né? A China, a Índia estão virando grandes potências. Sim. A gente vê guerras acontecendo por questões profundas, assim, não é uma brincadeira o que está acontecendo no Oriente Médio, não é uma brincadeira o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, não é uma brincadeira o momento que a gente está vivendo. Sim. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o capitalismo está no limite da sua reprodução. E isso, a hora que essa onda, né, pós-pandemia, ela crescer do ponto de vista econômico, a gente está, enquanto civilização, somado à falta de capacidade de enfrentar o problema das mudanças climáticas, né? E a falta de capacidade de enfrentar os problemas sociais que as civilizações estão passando. Sim. A gente, assim, eu estou preocupado com o caminho que o mundo está tomando. Sim. Muito
por interesse e por aspectos assim de extremistas, sabe? Muito. E a população, ela é levada a seguir esses valores, porque ela está totalmente bombardeada por medo, né? Totalmente buscando refúgio, como eu falei, em aspectos morais, né? E não conseguindo confiar mais nas instituições. Porque é isso, né? Com a crise econômica, o aprofundamento da crise capitalista, é normal que as instituições não dêem mais respostas suficientes. Sim. Né? Então, assim, a minha visão é essa, sabe? Eu acho que a gente precisa construir uma sociedade que repense, né? Essa questão da distribuição de renda, que repense a questão tributária a partir do aspecto da justiça tributária, que repense o modo de produção e consumo a partir de mecanismos, de instrumentos que nós já temos demonstrados que é possível produzir alimentos em qualidade e em quantidade de uma forma com maior respeito ao meio ambiente, de produzir energia dessa forma, de produzir materiais dessa forma. Nós já acumulamos conhecimento científico suficiente, cara, para sair desse lugar. Agora, as 50 grandes empresas do planeta, aqueles grandes trilionários do mundo, não querem largar o osso para pensar numa socialização dessa sociedade. Então, se a gente não consegue avançar nisso, a gente vai entrando em crise, sabe? Agora, o Brasil teria um grande potencial de protagonizar no mundo nesse aspecto. É interessante a posição do Brasil, que é sempre na posição de defender a paz, né? E a gente já viveu momentos assim no mundo, né? E grandes líderes mundiais, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, todos eles foram grandes líderes porque em determinados momentos onde a sociedade e o próprio modelo capitalista estavam em crise para sua reprodução, andaram no caminho da defesa da paz como instrumento de garantia das liberdades e dos direitos das pessoas, né? E a gente está passando por isso. A gente não sente, porque a gente está num momento histórico vivendo. A gente não sente, cara, o que isso representa. Mas a gente está passando por isso, pode ter certeza. Um fluxo de caos, né? A gente está num caos ambiental, um caos social e um caos econômico. Sabe? Então, a gente precisa ter o caminho da paz e da justiça, né? E não é fácil, porque a polarização não deixa. Porque coloca isso como uma agenda de quem está querendo se aproveitar da situação, defender... tu fica defendendo os pobres, quer viver disso, né? Então, assim, é complicado. É dramático. Que confusão! Entramos na confusão. E a gente tá, né? Não sei, né, Cris? Era bem isso, o cenário e as perspectivas, né? O que pode mudar, né? Talvez a educação, a informação, esse tipo de programa como hoje, né? As pessoas assistirem, se envolver mais. Eu acho que a gente precisa fortalecer aquela máxima da educação ambiental, que é pensar global e agir local, ela é muito importante para esse momento. Então, a gente precisa fortalecer as estruturas locais, né? Essa coisa de pensar os arranjos econômicos, sociais, locais, essa questão de fortalecer as comunidades, né? De fortalecer os modelos democráticos participativos, né? De fortalecer a formação política das pessoas, as pessoas realmente compreenderem o que está acontecendo, né? E voltar a uma educação política, né? Elas, para mim, são centrais hoje, sabe? A gente acha que não, mas para a questão ambiental é isso mesmo, a gente tem que pensar em ação local. Eu acho que o bom exemplo, ele precisa chegar também, né? Porque a gente vê muito na mídia as desgraças, as catástrofes, e aí as pessoas ficam, tá tudo perdido mesmo, não vai ter mais jeito, é desmatamento, é isso, é aquilo, poluição. Então, na verdade, eu acho que essas ações que vocês fazem, né, nos mandatos, e não só, e toda a rede que fica em volta, teria que ter mais espaço, porque daí isso contagia, né? A gente já vê hoje compostagem nos condomínios nova, a galera já separando, e isso vai contagiando. Só que é difícil, né? Num fluxo... É meio que remar contra a maré, mas ainda tem que ter Tem muita gente fazendo coisas muito legais. Muita gente. Precisa chegar mais. Precisa chegar boa, Cris. Precisa ser divulgado, as pessoas precisam saber, né? Isso contagia, né? Nós temos aí no estado mais de 2.500 famílias praticando agricultura ecológica. E a gente tem que divulgar isso, Marquito, enquanto o trabalho está sendo feito, porque senão daqui a pouco alguns oportunistas, eles se apropriam desse conceito e eles se apropriam desse trabalho, né? A gente vê aí a questão acho que há muito tempo foi a questão do próprio Bolsa Família, né? Enquanto era interessante, todos os governos defendiam que aquilo ali era bom e que eles criaram. Todo mundo criou o seu Bolsa Família,
né? Quando se tornou mal visto, ninguém mais queria ser pai daquilo ali. Ficou órfão, né? Que a gente estava falando antes, entendeu? Então é sempre importante divulgar esse tipo de trabalho para que as pessoas saibam onde nasceu, né, a essência daquilo, qual é a proposta daquilo ali, porque senão daqui a pouco vem um oportunista e abraça. Sabe aquela história de que o dono da obra é quem entrega a obra? Às vezes o cara iniciou a obra, construiu a ponte, construiu 3/4 da ponte, o último quarto é o fulano lá que constrói, entrega a obra, ele é o dono da obra. Então acho que tem que ser divulgado mesmo, assim, para que a gente saiba os conceitos, aprenda realmente, saiba o que está sendo feito, qual é o trabalho, né? Até para evitar que oportunistas depois, além de se apropriar, eles desvirtuam também o conceito daquilo que foi feito, né? Então acho isso bem legal. E fazendo um link, né, com projetando a cidade, né, para frente, daí a gente recebe um cara aqui que é pré-candidato a prefeito da cidade, a gente tem que falar alguma coisa sobre, né? E na visão, Marquito, na tua visão, primeiro, o Marquito de fato é pré-candidato, vai ser candidato a prefeito na próxima eleição, 2024? Então, assim, eu sempre falei que esses resultados eleitorais, né, de vereador, deputado, demonstram essa ascendência, esse crescimento, né, da popularidade, dos votos, da confiança, né? Então, eu sempre tenho vontade, desejo e energia para poder ir para uma candidatura como essa, né? Mas nós fizemos um debate interno do partido. O PSOL, meu partido, ele é composto por instâncias de decisão, né? E a gente justamente fez uma resolução, né? O partido, no seu processo congressual, a partir das teses defendidas, apresentou uma resolução colocando o meu nome como pré-candidato a prefeito, colocando também como linha tática de campanha a formação de uma frente democrática e também como linha a construção do programa a ser defendido de forma participativa, a construção participativa desse programa. Então são linhas bem importantes e colocou a quarta linha, que foi a questão do PSOL nacional reconhecer essa candidatura como uma das principais candidaturas do Brasil, nas capitais brasileiras. Então, essa resolução foi aprovada e hoje eu sou o pré-candidato do PSOL. Nós vamos para a campanha, estamos construindo agora a unidade do campo democrático, estamos construindo esse processo junto com o PSOL nacional, mas eu estou muito seguro, muito tranquilo e com muita vontade de fazer parte desse processo, que é discutir a cidade e propor à cidade um programa, uma proposta que ela seja realmente discutida e debatida com as bases sociais e que ela olhe para a cidade de uma outra forma. Saia um pouco dessa encruzilhada que tu colocaste, sabe? Essas dificuldades, essas amarras, essas entranhas que a gente já não consegue mais superar, né? Todo mundo tenta se dedicar, todo mundo quer participar um pouco, eu percebo, sabe? Ontem mesmo o pessoal várias comunidades ali do sul da ilha falando, pô, Marquinhos, a gente quer ajudar a limpar a praia que tá cheia de tronco, não sei o que, mas eles não encontram mecanismos de participação nessa gestão. Ou tu é amigo do rei e tu participa, ou tu não participa, entende? Então a gente sair dessa entranha. Então a gente tá muito dedicado e eu sou pré-candidato mesmo. Boa. E o que a gente precisa pensar para a cidade aqui, Marquinhos, para o futuro, assim, né? Resumidamente, assim, o que a gente... Bom, eu acredito que algumas coisas, né? Tipo, não vamos colocar aqui o teu plano de governo inteiro, mas o que a gente, assim, essencialmente precisa pensar, né, para a cidade. Até porque o plano a gente quer construir de forma participativa. A gente quer fazer um processo para construir as linhas com todos os setores da sociedade. Certo. Né? O setor da academia, o setor popular, o setor dos movimentos, das organizações, das representações, né, de segmentos. Então a gente quer conversar e construir algo que seja realmente debatido. Porque a gente não tem um padrinho, né, de campanha que vai dar a diretriz. Então a gente tem que construir de forma participativa, né? Agora, a gente sabe que é uma cidade que tem um potencial enorme, né, gente? Uma cidade que poderia estar indo para um outro caminho, né? Uma cidade que pode ser uma referência, inclusive nacional e internacional, para muitas coisas. A gente tem muita coisa boa acontecendo aqui e que não aparece. Só um fato muito concreto, né? É a cidade da tecnologia e a prefeitura ainda tramita os seus processos fisicamente. Tu não consegue, tu entra... É só um ponto, né? O segundo... Que é confusão, né? É isso. Um polo, né? Tem o Sapiens exatamente. Park. Que confusão. É uma cidade que tem aí, hoje, aproximadamente 50 comunidades de periferia e não fala sobre elas. Não pensa política pública sobre elas. Entendeu? É uma cidade que
tem um potencial enorme ambiental, mas mata a sua galinha dos ovos de ouro, que é ocupar tudo de qualquer jeito, né? Quantidade de saneamento básico muito baixa. A ausência de saneamento básico, problema de mobilidade, não temos um transporte público qualificado, né? E que dê condições para que o morador, o trabalhador, o turista, o estudante, a pessoa com deficiência consiga se deslocar na cidade. Né? A gente tem uma cidade que tem uma conexão enorme com o continente hoje e com poucos mecanismos dessa relação. Com Biguaçu, Palhoça, São José, Santa Marta, São Pedro de Alcântara, Angelina. Então, assim, a gente precisa criar esse tipo de política. Florianópolis pode liderar uma política de regionalização, por exemplo, né? Agora, eu não posso dizer o que vamos fazer e como vamos fazer, mas com certeza vai estar muito pautada nesses dois grandes eixos, ecologia e justiça social. Essa vai ser nossos eixos de construção de uma cidade, né? Agora, a gente precisa entender que a gente tem um potencial que muitas vezes os governos não olham, né, para esse potencial, que é quem que está na ponta, quem que responde pelo prefeito lá na ponta, lá na escola, lá no posto de saúde, lá na coleta do lixo, lá no CRAS, lá no Pró-Cidadão. Quem que é, se o prefeito não está lá? Porque o prefeito não responde. Claro. Não é ele que responde as coisas, não é ele que resolve, não é o super-homem. Então, assim, toda essa teia de serviços, de servidores, serviço público precisa ser reatualizado, requalificado e moralizado para que seja a resposta. Porque independente se é o fulano, ciclano ou se é o Marquito, a máquina tem que funcionar, cara, com condições qualificadas de trabalho, com valorização, com eficiência, com impessoalidade, sabe? Para que a gente não fique dependendo de alguém para fazer esse intermédio. Então a gente precisa dar essa condição que já teve em alguns momentos. A gente já teve uma boa rede pública de saúde, a gente já teve uma boa rede pública de educação e que ela vem sendo desmontada, entende? Então, para mim, também, na minha concepção de projeto, a gente vai ter que requalificar o serviço público e dar as condições para que essas pessoas que trabalham lá trabalhem com dignidade e com vontade de trabalhar, com, assim, se sentindo parte. Ela é o prefeito ou a prefeita na ponta, entendeu? Sim, boa. Boa, Marquito. É sobre isso, né, Cris? Boa, legal. Olha, agora gente... sim, eu não vou dizer para vocês o programa, né? Aí não, isso convida a galera que está aí, que a gente vai lançar um movimento, uma organização para também construir esse processo juntos, né? Participar. Boa. A gente é um pouco da forma de que a gente pode fazer as coisas que é do nosso jeito, né? Sim. Assim como foram para as campanhas de vereador, de deputado, a gente agora vai fazer também nessa construção e espero assim que a gente consiga reunir partidos do campo democrático para reunir esforços nesse projeto, né? Eu estou muito motivado, vai ser correria, vai ser coisa arada, mas eu tô na pilha. Sobre o plano, ano que vem, o Que Confusão, chama aqui os candidatos para debate, para conversar, daí tu volta e daí a gente fala, o plano já vai estar ali, já vai estar estabelecido, a gente fala sobre ele. Cara, pros dois, tá? O que eu quero dizer para vocês é que foi um prazer imenso, muito legal recebê-los aqui, muito obrigado por aceitar o convite, Cris, vir aqui, abrilhantar e dar esse teu show de sempre, né? Obrigado mesmo por participar do episódio de hoje aqui com o Marquito. Foi um papo de bem alto nível, né, gente? Bem legal a gente poder falar sobre esses assuntos e dizer que o Marquito, ele representa, né, já um sonho aí de muita gente, né? Então, já não é mais só uma pessoa, tu representa. E eu acho que as pessoas têm que conhecer mais, né, o trabalho, a política, que às vezes ficam muito, mas o partido, mas não importa, qual partido é bom? Todo partido tem defeito, né? Sim. Tem processo, tem rolo, qualidades, defeitos, é isso? Então... Cazuza falava, meu partido é um coração partido, né? E continuar nesse trabalho. Legal, e assim, nessa tua cordialidade de falar, né, sendo oposição ou não, e tu tem um respeito muito grande, né, mesmo de um lado e do outro. E foi show de bola. Foi show de bola, né? Pelo convite. Cara... Foi uma alegria estar aqui com a Cris. A Cris é a bióloga mais agrônoma que eu conheço, tá ligado? E é uma querida aí. Poxa, a gente tá sempre próximo de pessoas muito queridas, né, Cris? E sempre muito parceira. E eu tenho maior admiração pelo trabalho hoje, pela expressividade também que ela toma aí num cenário que é um grande potencial econômico aqui pro nosso estado, que é a vitivinicultura, né, cara? E que a Cris que está crescendo junto com esse setor. Sim.
Além disso, é uma grande pesquisadora, né, cara, de outras áreas. A gente tem discutido a questão do debate sobre os agrotóxicos, né, que a gente precisa mudar essa matriz produtiva para os bioinsumos, para o controle biológico. A gente tem tecnologia para isso, né? Basta a gente romper, né, esse interesse econômico que é o que move, né? Mas não tenho dúvida que a gente está no caminho certo, e poder estar com ela aqui, que é uma querida, uma amigona, é bem especial. Anderson, a gente não vai dizer que foi uma estratégia trazer um rosto conhecido para que a pessoa se soltasse aqui. A gente não vai falar sobre isso. A gente não vai falar que foi uma estratégia do que confusão. Até porque a Cris, eu falei para ela que um dia ela voltaria, ela voltou, e ela voltou maior do que ela esteve na primeira vez. Eu falei para ela, eu acho que quando tu voltares aqui, vais voltar maior, e eu desejo que isso aconteça. Né, que ela seja aí a questão de representar mesmo até a mulherada nessa questão do vinho, né? A Cris aí tá abrindo portas aí, fronteiras, né, Cris? Floripa, né? Legal, Cris, muito legal, muito legal. Esse Marquito, cara, tu é muito simpático, tu é um cara muito gente boa, tu é um cara muito do bem, um cara de um coração enorme, um cara legal mesmo, assim, uma pessoa que é muito agradável estar próximo, né? Massa, muito obrigado por vir aqui, obrigado mesmo, é de coração mesmo, cara. Te agradeço por vir aqui, foi um episódio massa mesmo, foi um prazer imenso mesmo falar contigo, trocar uma ideia contigo, te conhecer um pouco melhor, saber um pouco mais das tuas ideias. E a sua presença por si só já é muito bacana, né, Cris? Já é um cara leve, um cara suave, simpático, carismático, cara. Te desejo toda a sorte do mundo aí nessa tua caminhada, né? E que tu continue fazendo o que tu faz. Tu impacta significativamente realmente na política. Acho que as pessoas deveriam observar mais o teu trabalho e seguir realmente, independentemente do posicionamento, do lado que a pessoa está, se é direita ou se é esquerda. Daí isso é uma questão de concepção do que a pessoa realmente acredita, né? Do que ela estuda também, é importante estudar, tá? Isso tá? mesmo. Mas, cara, assim, continua sendo esse cara, e como eu te falei, por enquanto, pra mim, tu é uma referência. Espero não me decepcionar contigo, acho que não vou. Massa. Né? Se for, eu conto aqui no Confusão. Mas, cara, já traz pra confusão, né? Obrigado mesmo, tá? Se tu quiseres deixar algum recado aí a gente sempre encerra assim, né? Deixar algum recado pro teu pessoal, a câmera ali de frente, né? Até pra gente fazer aquele corte bem bonito, pra tu colocar lá no Instagram e contar pra todo mundo que veio no Que Confusão. Massa. Não, mas antes eu quero aqui primeiro desejar vida longa pro Que Confusão, né? Obrigado. Parabenizar também, Guto, por essa construção aqui, de botar à disposição o teu tempo, tua energia, né? Pra ouvir as histórias aí da cidade, as figuras, as pessoas, né, cara? E falar, né? A gente colocar publicamente essas coisas, né? Sim. Então, sair dos estereótipos e vir pra vida concreta e real. Então, massa, vida longa. Quero ver muita coisa rolando aí, tá? Vai. E é isso, galera. Eu quero agradecer também, dizer que a gente tá aí muito dedicado, poder falar um pouco descontraídamente da vida, da trajetória, da história e também dessas intenções políticas e falar, né, com muita seriedade, com muita verdade, o que a gente realmente acredita sem medo, né? Sem medo da verdade, sem medo de se posicionar, sem preocupação com isso, sem estar sempre num jogo político populista, né? Acho que a verdade, ela sempre é muito importante. Às vezes a verdade dói, às vezes a verdade ela não agrada a todo mundo, mas muitas vezes ela se mostra lá na frente que é o principal caminho, o melhor caminho. Então, tamo junto aí, seguimos, coisa arada sempre, vida longa aqui pro podcast, que coisa arada. Massa, hein, Marquito? Muito obrigado, tá, amigo? Obrigadão mesmo aí, de coração. E para você que acompanhou a gente até aqui, aquela velha história, né, que você já participou, tu sabe, né? Acompanha o Que Confusão, galera, aqui sempre tem mais, tá? Mas, antes de eu terminar, se inscreve no canal, dá o teu like, conta pra todo mundo que a Cris Santana e o Marquito estiveram no podcast mais hypado da internet. Isso aí, não vou nem discutir mais, porque isso é certeza absoluta, tá? Se inscreve no canal, então, dá o seu like, compartilha com os amigos e fica ligado que o Que Confusão volta sempre, aqui sempre tem mais. Valeu!